Então vamos retornar com as lives porque é o meu melhor modelo de comunicação. Eu amo gravar as aulas, os vídeos, mas a live, por ser ao vivo, eu me sinto muito mais solta e fluida. Então eu peço para vocês, minhas maravilhosas, que compartilhem a live pra gente voltar a aquecer esse Instagram depois de mais de um ano sem lives, pra gente voltar com tudo. E as demais mulheres, né, que necessitam de tudo aquilo que eu vou derramar para que esse conteúdo alcance as mentes e os corações. Hoje eu tô sem iluminação, tripé, porque eu não faço lives e vídeos aqui, em outro local. E aí eu tô sem nada aqui, mas o que importa é o conhecimento e a boa vontade. Então nós estamos aqui. Thaís, você me lembrou, é verdade, lá em 2023, que eu lancei o livro, você foi uma das felizardas que conseguiram comprar antes que eu retirasse do ar. E eu fiquei muito feliz, viu? Espero que tenham lido mais de uma vez e com certeza, em nome de Jesus, gerarei outros muitos livros para vocês, viu? Tenho isso em mente. Em janeiro, mais ou menos, eu comecei a flertar com a ideia de lançar mais um e vai ser sucesso como esse foi, eu creio. Mas vamos começar? Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema, vou até fixar aqui. Um tema imprescindível para todas as mulheres que desejam ter um relacionamento. Esse vídeo aqui não é somente para as mulheres que já têm companheiro, namorado, noivo, marido, mas para todas as mulheres que desejam viver um relacionamento e que entendem que nós não devemos conduzir as nossas relações nos baseando no instinto ou replicando aquelas crenças, aqueles padrões comportamentais que nós aprendemos onde? Na nossa escola de relacionamento, papai e mamãe, né? Então, quando nós vamos vasculhar as nossas memórias, a nossa cabecinha, nós compreendemos que a nossa escola de relacionamento foram os nossos pais. E se essa escola de casamento não foi lá essas coisas, nós com toda certeza vamos replicar isso quando for a nossa vez. Então é nisso aqui que entra a astúcia da mulher que consegue perceber o valor do matrimônio, do relacionamento e que dá o devido valor a ele através de comportamento, buscando conhecimento. Preste atenção, se você, para conseguir fazer dinheiro e se realizar profissionalmente, você não estuda anos, você não se capacita, você não investe tempo, energia e dinheiro, sim, você fica anos estudando, entra numa faculdade, faz uma pós-graduação, um mestrado, enfim. Tudo isso para ficar apta a fazer dinheiro e conseguir sucesso. E quem disse que para ter sucesso dentro do seu relacionamento você não tem que sentar a bundinha para estudar? Quem disse que para ter sucesso na sua autoestima, no seu capital intelectual, na sua autoconfiança, você não tem que estudar, você não tem que aprender? Então, nós estamos numa geração, e eu dou graças a Deus, que tem acesso fácil ao conhecimento. E por ter acesso fácil ao conhecimento, tem o grande presentão grandão, de quê? De conseguir conhecimento muito mais fácil. Se nós formos olhar para as nossas mães, as nossas avós, que não tinham celular na mão, que tudo era na base da leitura de livros, que tinham que andar para ir numa biblioteca, para conseguir um livro. Imagina o sofrimento para conseguir conhecimento. Hoje não, hoje você consegue lavar uma louça ouvindo podcast, consegue ir para academia com seu fone e estar estudando o tempo inteiro. Você consegue conhecimento e gratuito. Gratuito, é grátis. Então, nós como mulheres astutas, sábias, devemos o quê? Aproveitar o que nos é dado. Eu vejo esse tempo dessa forma. Há quem veja o avanço da tecnologia, a internet com maus olhos, mas eu vejo assim. Eu escolho ver o melhor lado de todas as coisas, porque todas as coisas têm o seu lado positivo, o bônus e o ônus também. Então é nessa mentalidade que eu já quero que você comece aqui essa nossa interação, entendendo a importância
de você desde já, ainda que você esteja sozinha. Dani, eu tô solteira. Me decepcionei recentemente, ou já tem um bom tempo que eu tô sozinha. Mas se você tem o desejo legítimo de viver um relacionamento, esse é o momento de se capacitar. Esse é o momento de fato, começar a se preparar. Entende? Porque não dá pra confiar nesse marketing da sorte. Deixa a vida me levar, empurra tudo com a barriguinha e não busca conhecimento. E aí depois vai chorar e quando repara, a culpa é minha. Estou chorando, sofrendo por conhecimento que eu não fui atrás. Por quê? Porque eu sou preguiçosa. Rolar feed é mais importante pra mim. Investir tempo em grupo de WhatsApp fofocando. Ver séries e filmes aleatórios que não tem nada de fato a agregar. Devemos entender isso e assumir a nossa responsabilidade. E quando nós falamos sobre interação e intimidade, já quero começar aqui com uma analogia. Vamos dizer que um relacionamento ele é um jardim. Ele é um jardim. Reduza todo o relacionamento a essa imagem mental de jardim. E sendo ele jardim, quando você observa, jardins eles contêm beleza, perfume, mas eles também têm, se você não zela, sujeira, ervas daninhas, plantinhas que vão se espalhando rapidamente, que ninguém planta, elas simplesmente brotam do nada. E nisso nós já conseguimos compreender uma parte da realidade, observando como é que a natureza funciona. Para você ter, muitas vezes, claro, plantas bonitas, selecionadas, flores belas, você precisa plantar. Abrir o chão, preparar a terra, colocar semente, fechar, adubar muitas vezes, colocar algum nutriente, regar todos os dias e ter paciência. Agora, aquilo que é ruim, aquilo que você não chamou, aquilo que você não requisitou, nasce sozinho, que são as ervas daninhas. E da mesma maneira dentro do relacionamento. Quando você está dentro de um relacionamento que você não tem aquele cuidado, aquele zelo de fazer a manutenção, como com o jardim, que você tem sempre que limpar, que você tem sempre que adubar, que você tem sempre que podar, que você tem sempre que regar. Se você não tem essa mentalidade quando você já está dentro de um relacionamento, e você, mulher solteira que está me ouvindo, que está se preparando, porque é desse jeito que eu vejo a solteirice para a mulher que deseja viver um casamento. A solteirice não é para você viver de qualquer jeito, se você tem esse desejo, se você almeja isso. Ela é para ser vivida direito, é para você se preparar em todas as áreas e níveis, corpo, alma e espírito. Então, para você, mulher solteira que me ouve, você já está aqui à frente, por exemplo, da maioria esmagadora que não quer nem saber, que reclama porque não tem um homem ao lado, mas nada faz para mudar. Então, parabéns porque você está aqui. Para você já entender que o relacionamento é esse jardim. Quando eu não rego, quando eu não adubo, quando eu não limpo, as ervas daninhas, quer eu queira, quer eu não queira, eu concorde ou eu despreze, elas virão. Elas virão. E dentro do relacionamento, como é que essas ervas daninhas elas se manifestam? Orgulho, competição de ego, sabe? Quem é que tá certo, quem é que não tá. Egoísmo, quero ser servida, mas não quero servir. Tenho uma ilusão de faraó. Sabe aquelas imagens dos filmes que o faraó ficava no centro da sala real e tinham sempre servos ao lado, abanando aquele faraó, colocando uvinha na boca, servindo aquele faraó o tempo inteiro. Tem muita mulher que vive com essa síndrome de rei, rainha, que acha que nasceu para ser servida. Tem uma frase que eu gosto muito de um livro, que eu não vou me lembrar o nome agora. Não vou lembrar mesmo, mas a frase é mais ou menos assim: persuade-te que foste chamada para sofrer e trabalhar. Vou repetir essa frase, que ela é muito libertadora. Ainda que pese, é uma verdade, toda a verdade te liberta de uma mentira. Persuade-te que foste chamada para sofrer e trabalhar. Essa frase aqui, embora pareça ser muito pessimista, ela é uma realidade. A dor, ela nunca cessa, ela só muda de forma.
A dor da mulher solteira não é a mesma dor da mulher que tá namorando, que tá noiva, que tá casada. Da mulher que tá com filho adolescente na aborrecência, como dizem. A dor nunca vai acabar, ela só muda de forma. E entender isso é tão libertador, é tão simples. O próprio Jesus, o que foi que ele falou? O amor das nossas vidas. O que foi que ele disse? Que no mundo nós experimentaríamos aflições, dores, choros, dilemas. Mas tenha de bom ânimo, ou seja, mantenha uma fé ativa, acesa, um otimismo. Porque eu venci o mundo e você está comigo, você não está sozinha. Entende? É nesse momento que você alcança-se um estado mental de eu tenho que me mover, ninguém vai vir me salvar. Ninguém vai melhorar o meu casamento, ninguém vai melhorar o meu namoro, o meu noivado. Eu tenho que me mover. Existe 50% de responsabilidade dentro desse relacionamento e eu preciso fazer algo com aquilo que me cabe, dentro da minha possibilidade, do meu potencial, daquilo que me foi dado. E aqui você já está começando a aprender que relação é jardim. E onde é que entra, Dânia, a parte da interação com a intimidade? Vamos lá. Do ponto de vista bioquímico, todo relacionamento só tem como existir amor depois que você passa pelo estado da paixão. E eu vou explicar bem rapidinho para você entender. Paixão é nada mais, nada menos que descargas dos dois cérebros, ou de um, né? Porque muitas vezes um se apaixona e o outro não. Descargas de muita dopamina, serotonina. E aí você começa a fantasiar a realidade e você de fato começa a ver a outra pessoa com uma lente. Você não vê aquele ser humano como ele de fato é. Como a mãe dele vê, como a tia dele vê, a avó dele vê, o pai. Você começa a achar que ele é o príncipe. E ele, caso esteja apaixonado por você, começa a ver a mesma coisa. Ela não tem defeito. Ela não tem defeito, ela é maravilhosa, ela é impecável. Pergunta à mãe dela como ela é em casa, e ao pai também, cheio de defeito. Mas no momento da euforia hormonal, bioquímica, ninguém vê defeito, todo mundo é perfeito. Ninguém solta pum, ninguém tem mau hálito, ninguém tem dia mal, ninguém acorda muitas vezes virado num bicho. A gente esquece, por quê? Paixão, ela é cega. O amor não é cego, a paixão é. Dani, quanto tempo essa euforia bioquímica dura? No máximo 24 meses, são 2 anos. No máximo. Há casos que é antes, há casos que é depois. E onde é que o sentimento entra? O sentimento entra quando aquelas pessoas, quando estão naquele momento da euforia passando, elas conseguem dialogar, elas conseguem conversar e se conectar. Elas investem naquele relacionamento. E aí as redes neurais, sentimentais, nos dois, elas vão sendo fortalecidas. E aí começa a nascer o tal do amor. Que é quando você vê que ele solta assim, pum. Ele vê que você faz o mesmo. Você não tá sempre maravilhosa, impecável. Você tem muito defeito e ele também. E os dois começam a identificar os pontos cegos um do outro, os pontos de melhoria. As DRs começam a acontecer. Porque na época da paixão é tudo flores, como dizem. Não tem defeito ninguém. Como não tem defeito, não tem pelo que brigar. Por que é que eu vou discutir por uma coisa que eu não tô nem vendo que existe? As DRs, os BOs, as discussões só começam a nascer quando eu percebo quem o outro é na totalidade. Entende? E aí esse amor vai começar a ser construído. Você consegue olhar aquele ser humano e ver que ele não é aquele príncipe da Disney, dos contos, enfim. E você diz, ainda que ele seja XYZ, tem isso que ele faz que me irrita. Esse hábito dele que ele tem dificuldade de largar e que me machuca, que me estressa, e ele fala a mesma coisa de você, mas ambos conseguem decidir. E aí é onde nós entramos no amor ágape. Esse eros, que eu disse antes, é o da paixão. É o da paixão, é onde quando ninguém tem defeito. Mas o ágape não, ele é movido por decisão. E aqui já é aquele amor maduro matrimonial.
onde o homem, de fato, quando sabe, ele diz: eu estou aqui disposto a morrer por você. E ela diz: serei submissa à sua liderança. Entende? Essa é a diferença. E como é, Dani, que dentro desse casamento, dentro de um relacionamento assim, a intimidade passa a ser uma interação. Quando os dois, basta um só, porque um só, quando sai da linha correta, começa a bagunçar tudo. É quando um ou ambos esquece que o relacionamento é um jardim. Esquece que se eu largar esse jardim de mão, vai dar erva daninha. Vão dar muitas pragas. Sabe aqueles bichinhos que comem tudo? Comem os caules, comem as flores. Sabe? Aquelas pragas que existem várias. As árvores vão começar a ficar fracas porque ninguém está ali todos os dias regando. Ninguém poda aquelas árvores. Ninguém muitas vezes olha que aquelas plantas estão necessitando de nutrientes e ninguém faz uma manutenção. Então as ervas daninhas, elas vão começar a nascer. E é muito importante quando nós temos uma mente cristocêntrica, quando se fala de relacionamento, porque diante de tudo aquilo que eu já conheci, que eu já estudei filosoficamente, historicamente, enfim, eu não encontrei ainda o melhor modelo, uma melhor metodologia para conduzir relacionamento, senão a metodologia cristã. Falando de homem e mulher, dois seres de planetas diferentes, assim digamos, que pensam diferente, sentem diferente, interpretam tudo diferente, para conseguir viverem dentro do mesmo lar e conseguirem subir de nível, prosperar. E quando nós entendemos a mente de Jesus matrimonialmente falando, lembra das ervas daninhas que eu já citei? Orgulho, egoísmo, falta de diálogo, transparência, ciúmes, enfim, tudo aquilo que só veio para destruir. Tudo isso vai brotando quando nós não temos essa mente, quando nós não temos essa direção. Tudo isso vai nascendo, muito infelizmente. E quando nasce, para arrancar é complicado. Porque no meio da sua rotina, da sua correria, porque no meio das responsabilidades, das metas, objetivos, dos boletos, tudo isso vai ficando para depois e a bola de neve vai aumentando. As ervas daninhas vão tomando conta de tudo, das árvores, flores. E no pior dos casos, quando você observa, não existe mais jardim, ele foi engolido pelas ervas daninhas. Elas subiram até no muro, elas subiram em tudo, sufocaram as flores, enfraqueceram as flores. E é aqui onde o casal não tem mais intimidade, eles têm interação. Eles interagem um com o outro, eles dividem apartamento, como eu gosto de falar. Sabe esses jovens que para estudar em determinados locais alugam apartamentos, dividem apartamentos com outros jovens, enfim, eles não têm relacionamento amoroso. Eles são amigos, colegas que dividem uma casa. E tem muitos casais que fazem isso, que vivem a mesma coisa. Que operam, o modus operandi deles é de dividir casa. Vamos dividir as contas da casa e não tem mais intimidade. Não tem olho no olho, não tem mais toque, não tem mais beijo, não tem mais intimidade de qualidade. Mara, lembrei do Éden, tão sábia, Deus abençoe. Obrigada, meu amor. Thaís, é bem desse jeito, é bem assim, somente interação. É isso que acontece. E sabe o que é mais absurdo? É que vai acontecendo de maneira sutil. E é nisso que a gente cai. Não é tipo assim, hoje estamos maravilhosamente bem, e isso acontece dentro de namoro também, tá? Esse desleixo. Deixar para depois e aí rotina, sufoca, responsabilidades, enfim. Essa rasteira que nós recebemos da vida, que não é bem a vida, é nossa culpa, e que as ervas daninhas elas vão nascendo, ela nasce de um lugar. Um lugar. Falta de autorresponsabilidade. Quando eu sou autorresponsável e eu entendo que tudo aquilo que eu vivo em todas as áreas da minha vida depende da minha responsabilidade, da minha autoria, assim, digamos, eu me movo. Eu não fico esperando que o outro faça. Ah, se ele não quer estudar sobre isso, eu não vou estudar.
Se ele não quer ler um livro sobre relacionamento, eu não vou ler. Se ele não tá nem aí pra nós dois, eu não vou ficar aí também. Eu vou sair com as minhas amigas, ele não tá nem aí. E aí começa uma bola de neve das ervas daninhas. E elas começam a sufocar tudo aquilo. A interação acontece, por exemplo, quando você está chegando na academia. E aí lá você cumprimenta a recepcionista, o personal. Isso é uma interação. A interação acontece quando você, caso seja autônoma, enfim, e você chega e vai cumprimentar os seus funcionários. A interação acontece quando você chega na sua igreja e você vai abraçar as pessoas, falar como é que você tá e tal. Isso é interação, tudo isso é interação. Todos esses relacionamentos são superficiais. Você não pode contar no dia mal com a menina da recepção da sua academia. Você não pode contar no seu momento de fragilidade com o personal. Ou, sei lá, com a sua, muitas vezes, tá? Com a sua irmã da igreja que você vê de vez em quando. Você não pode contar com a sua colega. Não, tudo isso é interação. São relacionamentos que são frágeis, rasos, fraquinhos. Não teve tempo de investimento, não teve conversa. São relacionamentos que vêm, que muitas vezes se vão e tá tudo bem. Mas quando nós falamos de um relacionamento amoroso, e eu falando sobre casamento especificamente, para as casadas aqui, para as que querem casar, na hierarquia da vida, somente Deus está no topo das suas prioridades. Quem deve estar abaixo é o seu cônjuge, é o seu homem, zarrão que você escolheu. Entende? Porque é que não tem como colocar a amiguinha, a recepcionista, o segurança do banco, enfim, nessa posição da sua hierarquia, como se fosse uma piramidezinha. Deus está no topo e o seu cônjuge embaixo. E quando você tem um relacionamento alimentado por interação e não por intimidade, é assim que você se comporta. Dois estranhos dividindo muitas vezes o mesmo teto. Ele não sabe os anseios, desejos e sonhos dela, ela não sabe os dele. Ela se estressa porque ele não se interessa. Ele se estressa porque ela não se interessa. A bola de neve do egoísmo, orgulho, competição, ego, eu tô certa, você tá certo, enfim. Só vai aumentando. E as ervas daninhas, como eu já citei, sufocando todas as flores. Ela vai esquecendo os motivos pelos quais ela escolheu aquele homem, porque ninguém obrigou. E ele vai esquecendo também o que foi que me fez querer essa mulher na minha vida. Vai esquecendo, vai ficando lá na gaveta. E aí o relacionamento começa simplesmente a colapsar, porque não tem mais profundidade, porque não tem mais investimento. É o erro da maioria esmagadora quando nós vamos investigar dores de relacionamentos, namoro, noivado, casamento que já estão em crises. Você sempre vai ver os mesmos problemas, só mudam de endereço. As mulheres e os homens é o mesmo jeitinho. Só muda endereço, só muda o nome, só muda algumas particularidades, mas no geral é tudo igual. Tudo nasce daquele engano de que no início eu tenho que me esforçar. Eu tenho que cativá-lo. Eu tenho que conquistá-la. Mas vai esquecendo, ela já é minha, ele já é meu. Me cuidar para ele, para quê? Zelar de mim para ela, para quê? Conquistá-la mais, para quê se ela já é minha? E aí, para as mulheres e homens fracos, moralmente falando, que têm elasticidade moral, as opções lá fora começam a parecer apetitosas, interessantes, né? Aí você olha quem tá do seu lado, ela não me faz mais aquilo que eu gosto. Ela olha quem tá do lado e diz, ele não me elogia mais, ele não é mais meu companheiro, ele não me conquista mais. Mas o personal conquista. O seguidor no Instagram, eles estão ali, entendeu? E aí a mulher que é fraca moralmente, ela cai. O homem da mesma forma. Pelos motivos diferentes, biologicamente falando, mas quando não se tem a elasticidade moral, quer dizer,
a elasticidade não, a segurança moral. Bem, sabe, raízes profundas e robustas. Nós vamos sendo guiadas pelos nossos instintos mais baixos, porque nós não temos virtudes. A mulher que não tem virtude, ela vai trair marido. E o marido que não tem, vai fazer a mesma coisa. Principalmente no momento em que eles olham para o jardim de cima ali, do quarto deles. Eles olham aquele jardim e eles só conseguem ver sujeira, pragas, um monte de bichinho, comendo tudo, roendo tudo. As ervas daninhas e, enfim. E um monte de flor, que eram lindas, cheirosas, maravilhosas e que estão morrendo. Essa é a visão. Essa é a visão. E aí é onde entra aquilo que eu já citei anteriormente, que sem a mente cristocêntrica dentro de relacionamento, para você que quer envelhecer com uma pessoa só e não ficar igual roleta russa, marido 1, marido 2, marido 3 e por aí vai, para você que tem essa mente pura, uma mente mais qualificada, baseada em Cristo Jesus, você entende que quando, se porventura o jardim chega a esse nível, a única coisa que você tem que fazer é descer até ele, colocar a sua luva, colocar uma bota para não se machucar, uma ferramenta nessa mão, uma na outra mão e mãos à obra. Arrancar pela raiz, porque já percebeu que quando tu só corta as ervas daninhas, eu não sei se vocês já viveram essas experiências, eu já, porque eu fui criada na roça, fazenda. As minhas duas avós, enfim, eu sempre ficava lá e eu sei um pouquinho sobre essas coisas. Quando você corta uma muda, uma erva daninha, alguma coisa, e não é pela raiz, não demora muitos dias. E ninguém tem nem que molhar. Ela vai continuar crescendo. Então é aquele casal que não resolve todas as mágoas que tem. Eles vão acumulando no saco do ressentimento. É um saco quase que sem fim. Eles vão acumulando, acumulando, acumulando. E aí aquela erva daninha vai só crescendo e sufocando tudo de bom que há. Mas você é uma mulher sábia, temente a Deus, virtuosa. Você vai descer para o seu jardim e outra, você não tá nem aí se o seu amado ele vai junto. Você sabe que é a sua responsabilidade, do seu 50%. Você vai descer e vai começar a limpar aquele jardim. Vai começar a vasculhar tudo, cavar, você vai começar a limpar, jogar lixo no lixo, cortar o mal pela raiz, lançar fora e muitas vezes queimar se necessário for, para que todo o mal, toda espécie de mal, comece a ser sufocado no seu mar de quê? De amor. Dani, como é que eu vou dar conta de ser cheia de amor se eu olho o meu namorado, o noivo marido, ele é um baita egoísta? Se enchendo de Deus, porque amor não é qualidade sua, nem minha, é divina. Quanto mais longe de Deus eu me disponho a ser, menos amorosa, interessante, brilhosa eu vou ser. Quanto mais coladinha com o Senhor, íntima do Senhor eu for, mais amor eu vou ter dentro de mim, porque eu vou me tornar não só uma filha, mas um receptáculo. Eu me torno um receptáculo, eu recebo e eu contenho tudo aquilo que Ele derrama do céu para mim. E eu não fico esperando ninguém ser bom do meu lado. Eu não fico esperando ninguém ser fiel do meu lado. Eu não fico esperando ninguém ser pra frente, virtuosa do meu lado ou virtuoso do meu lado. Eu sou porque eu sei que é o que Ele espera de mim. Eu sei que o céu tem uma expectativa ao meu respeito. Eu sei que Deus não é o meu mordomo, em que eu mando e que eu só oro quando eu quero alguma coisa. Eu sei que Ele também espera algo de mim, porque Ele é meu Pai. Ele me abençoa sim, mas Ele tem expectativas ao meu respeito. E aí, Thaís, eu já tô te dando aqui as soluções. Posição número 1. E eu acredito que tu deve ser casada, né? Enfim. Posição número 1. Começar a desenvolver não mais uma interação, mas uma intimidade com o Senhor. Todo dia um pouquinho mais. Todo dia um pouquinho mais. Dani, eu não faço ideia de como começar. Nem eu fazia. É na simplicidade. Vai pro quarto. Fica sozinha no quarto. Fecha a porta. Liga o ar-condicionado ou o seu ventilador. Bota o joelho no chão ou senta no chão. Abre a Bíblia. Abre um salmo. Provérbios, que são os mais lights.
e diz: Senhor, eis-me aqui, quero começar uma jornada ao seu lado, não sei como fazer, me ajuda. Eu estou te dando o que eu tenho de mais valioso, que é o meu coração, eu quero. E ele vai ficar assim, ó, eufórico lá no céu, dizendo: venha, filha, eu sempre te esperei, eu sempre quis. E você vai começar. E quando eu falo isso, eu fico emocionada, porque é muito lindo. E foi o que eu vivi, entendeu? Aí já fico aqui, ó, chorosa. E na sua... Mexe comigo mesmo, gente. Misericórdia. Eu falo de um monte de coisa, mas quando eu falo de Deus, eu fico mole. Enfim. E aí esse Deus que é absurdamente incrível, grandão, e eu não consigo descrever, não. Como disse Salomão, ainda que eu construísse um templo, nas minhas palavras, tá? Absurdo de gigante, nada poderia conter o Senhor. E ele simplesmente começa a te dar consciência dentro do seu quarto. É melhor que qualquer processo terapêutico. Começa a te dar consciência de todas as suas ervas daninhas. Lembra dos 50%? 50% do jardim é seu, não é do seu namorado, novo marido. É seu. É seu. Então, se do seu 50% tá nascendo ervas daninhas, elas são suas. Aí o Senhor vai começar a te mostrar, ó, lembra daquele dia tal? Ou isso aqui é por causa de um vício emocional seu? Você é viciada em criticar? Você é viciada em contenda? Você é viciada em reclamação? Você é viciada em egoísmo? Para validar aquilo que você viu na casa dos seus pais, você fica machucando o seu casamento para sentir a mesma dor que você sentia quando viu seus pais brigando? E o Senhor vai começar, dia após dia, jornada após jornada, a te contar todos os seus pontos cegos, porque como o próprio nome diz, é ponto cego. Sozinha você não consegue captar, você não consegue perceber, você não consegue diagnosticar, você depende de um outro alguém e que seja ótimo que você dependa dele, do Senhor, dentro do seu quarto. Eu já vivi, damas, processos inenarráveis com Deus, na simplicidade da conversa com Ele no meu quarto. Já vivi, assim, processos grandiosos, ganhos absurdos. Já me atualizei como mulher. Já avancei mais rápido, como eu tenho convicção de que lendo livros, de que fazendo cursos eu não avançaria na mesma velocidade. Mas lembrando sempre que eu não quero apenas ter uma interação com o Senhor, eu quero ter intimidade. Não quero ter interação. Qualquer um tem interação, sabe? Interação é você ir numa missa, num culto, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, e não tem realidade de vida com o Senhor. O Senhor, para você, é só uma ideia. Você herdou dos seus pais a visão de Deus que eles tinham. Você não tem ainda vida com Deus. E como é que tu vai ser cheio de virtude, mulher? Como é que você vai ser cheio de sabedoria, de conhecimento? Se o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Me diz, como é que você vai conduzir um namoro direito? Se você olha e você diz, quero ele como marido. Como é que você vai conduzir o seu noivado? E para você, casada, como é que você vai manter o seu casamento vivo, apaixonado, forte e protegido? Sem Deus. Eu, Daniele, eu não acredito em relacionamento conjugal que não tenha Deus como a ponta mais forte de um cordão de 3 dobras. Não são 2, porque se for 2, qualquer um arrebenta. Qualquer dia mau, crise, egoísmo, o empilhamento das nossas más inclinações. Eu não acredito em casamento sem Jesus. Eu não acredito. Não acredito que funcione, que resista ao teste do tempo. Sabe aquilo que a gente gosta de falar? Envelhecer juntinho? Eu não acredito sem Cristo. Eu acredito em contrato. Eu acredito em sociedade, em dividir apartamento, dividir casa, mas matrimônio mesmo, saudável, que dê conta de
atualizar a mulher e o homem, as suas potências, e de construir filhos incríveis, eu não acredito sem Jesus. Não acredito, principalmente nessa geração caída, nos tempos, né? Onde divórcio é um número absurdo, onde os namoros e os noivados são descartáveis, casamento tá do mesmo jeito, onde, se eu não gosto, eu vou ali, trocando, ela é melhor que essa, ele é mais interessante que esse. Então, Taizinha e as demais damas, esse é o passo número 1. Tanto para solteira quanto para que já tenha um companheiro. Se encher de Deus. Mas, Dani, é só por causa do relacionamento? Não, é porque hoje o tema é relacionamento. Mas Deus é a nossa necessidade, é como o ar que a gente respira. Sabe? É como se você, sem Ele, é como se você dependesse de uma bomba de oxigênio para respirar. E sem Ele, você não respira, porque Ele é a sua bomba de oxigênio. Ainda que você ache que você vive, você não vive, você só existe. Eu falo por experiência. Tem só 3 anos que eu ando com esse Deus, que eu tenho de fato vida com Ele. Então eu já cometi dentro dos meus relacionamentos, que não foi só um, infelizmente, esses erros todos que eu estou aqui listando para vocês. Então, falando sobre intimidade e interação, escolha ser a mulher, não mais aquela que tem interação com Deus, mas aquela que tem intimidade. Como é que se constrói a intimidade? É todo dia investindo tempo em diálogo. Sabe? Faça com que Deus ele não seja mais o seu coleguinha, que você diz, oi, como é que vai? E some. Faça com que o Senhor seja o seu amigo e depois o seu pai. Investindo tempo em diálogo todos os dias, e você vai ver uma mágica absurda acontecer. Você vai começar a mudar. Você vai começar a ver o mundo de um jeito diferente. As pessoas e você mesma. Você vai conseguir enxergar tudo de bom que Ele te deu quando te formou. E você vai conseguir enxergar todas as cracas que tem que sair de você. E aí você olha e diz, Jesus, eu não dou conta. Eu vou contar aqui um ponto meu, vou ser vulnerável aqui, de melhoria, que ainda é ponto de melhoria. Eu não melhorei. Não é que eu não melhorei, eu não resolvi ainda, mas eu já comecei. Eu sou colérica, e eu não sei se todas aqui sabem, mas existem, os 4 temperamentos: coléricos, sanguíneos, fleumáticos e melancólicos. E eu sou colérica. Colérica não é fácil de lidar. Ela é muito sincerona, às vezes muito estressada, impulsiva, não tem paciência, sabe? Muitas vezes é bruta nos diálogos, esquece que os outros sentem as coisas e que machuca. E a boca, quando não tem virtude, ela vira uma navalha. Eu já feri muita gente com a minha boca. Tô sendo vulnerável aqui pra vocês. Mas, Dani, a culpa é do seu temperamento só? Não. É porque eu já tenho uma predisposição a essa ruindade por ser colérica. E esse foi um dos pontos, assim, que mais destruíram os meus relacionamentos com os meus pais, com as minhas amigas também, não só no cunho amoroso. E sabe, quando você entra no quarto e você começa a meditar no Senhor e a dizer, eis-me aqui, me mostra, Ele vai começar a te mostrar. E nesse momento eu reconheci que eu não conseguia sozinha. Sabe? Eu assumi a minha incompetência. Eu falei, Deus, não consigo. Quando eu menos espero, eu já falei. Quando eu menos espero, eu já falei alto. Quando eu menos espero, eu já mandei, eu já quis controlar. E aí, reconhecendo a minha pequenez, a minha incompetência, eu abro espaço para que Ele em mim acesse quem eu sou e me preencha com ferramentas para lidar com a minha própria erva daninha. E Ele vai me dar a ferramenta e eu vou começar a arrancar pela raiz, pedacinho por pedacinho, dia após dia. Entende?
a importância de você investir tempo com o Senhor, você sai nova, você sai cheia, você sai renovada. E aí você consegue começar a refletir virtudes, valores. Você passa a se tornar uma mulher sagrada. E que não é fácil de manipular. Ô, Thaís, meu Deus. Daniele Gama está há mais de um ano. A última live que eu fiz foi em janeiro do ano passado. E eu disse, Deus, traz aquelas que o Senhor quer se revelar hoje. E me usa, eis-me aqui. Como o Senhor já utilizou tantas mulheres e ainda usa na minha vida para me alcançar, para tornar a minha jornada mais leve. E lê isso aqui, Thaís. Jesus. Meta alcançada. Eu disse, basta só uma, porque eu sei que a minha audiência tá fria, nunca mais fiz live, se aparecer é uma ou duas. Temos 4. Estamos no lucro. E aí, semana após semana, com mais lives, audiência e melhorando as coisas. Mas, continuando, para você restaurar o seu relacionamento, não tem como sem Jesus, porque você é naturalmente ruim. Eu sou naturalmente ruim. Estamos sujeitos aos mesmos desejos, tentações, maldições carnais. Lembra do pecado original? Ele nos puxa sempre para o erro, para a brutalidade, para a insensatez, a imprudência. Aí você vai investigar, não, eu quero subir de nível, eu quero ser aquela mulher inspiradora para os meus e para o meu homem. O que é que eu faço? Começa a sofrer. Igual um diamante quando é lapidado. Sabe o diamante? Que ele vem todo feio aos nossos olhos, né? Aos olhos de Deus ele é maravilhoso. Aos nossos olhos ele não tem aquele padrão da pedra bonitinho para colocar no nosso anel, no nosso brinco, enfim. E ele vai sendo lapidado. Só que vocês têm que se lembrar que o diamante é a pedra mais resistente que existe. Mais resistente. Se eu não me engano, só consegue se quebrar um diamante, se eu não me engano, tá? Porque tem muito tempo que eu li sobre. Se você bater de um jeito específico, em uma quina específica, é a única forma dele partir. Mas que nenhum tipo de ferramenta, impacto, consegue quebrá-lo. E essa é a mulher depois que ela tem um encontro verdadeiro diário com o Senhor. Ela vai sendo lapidada. O Senhor vai lapidando, sabe? O Senhor vai reconstruindo, o Senhor vai melhorando aquela pedra bruta. E dói ser lapidada, dói. Impacto, dor, enfim. Só que o resultado é resistência e beleza. Você se torna não só bela, mas você se torna forte. No mais amplo da palavra. E bela, no mais amplo da palavra. A sua alma, ela de fato começa a ser nutrida, bem nutrida, e você passa a transmitir, meu Deus, um riacho, um rio de boas coisas. E não tem como o homem que um dia se apaixonou por você, te escolheu, ele não ser o principal impactado com a sua mudança positiva. Ele vai ser diretamente impactado. E aí, de bônus, tem vídeo sobre isso lá no meu canal. De bônus, você já vai ativando algo nele. Eu já tô aqui agora falando de polaridades. Porque tá tudo no fim interligado, né? Você já vai ativando nele aquele senso de conquista. Porque é uma das motivações da alma masculina, é conquistar. Eles querem conquistar o tempo inteiro tudo que você imaginar. Patrimônio, metas, objetivos, a mulher que ele quer, ou a mulher que ele já tem, ele quer ter motivos para conquistar dia após dia, porque é isso que os mantém vivos, não só existindo, sabe? E a mulher que é sagrada, quem é a mulher sagrada? A mulher que tem contato íntimo com o sagrado, que é Deus. A mulher sagrada, ela passa a ser essa competição diária pro homem. Porque ainda que ela seja dele, é minha namorada, é minha noiva, é minha esposa. Ainda que ela já seja dele, algo dentro dele que ele nem sabe dizer o quê. Mas algo dentro dele fala assim, ela não é 100% sua, porque antes de ser
sua, ela é de Deus. E aí, de maneira inconsciente, ele vai começar a melhorar com você, porque você não faz mais do relacionamento ou da sua vida o centro do seu universo, do seu sistema solar. Deus passa a ser o centro. Você serve o seu homem, você melhora a vida dele, você embeleza, nutre, edifica a vida dele, não por causa dele diretamente, mas porque você já conheceu a Deus, e aquela que já conheceu a Deus é a única capaz de amar de verdade. Quem não conheceu a Deus ainda não tem como amar. Tem como sentir paixão, porque é química, né? Neuroquímica. É euforia, é desejo, hormônio, é fogo, mas amor de fato não. Sem Deus não tem possibilidade. A Bíblia diz que Ele é amor, logo Ele é o autor disso. Faz parte da natureza dele. Nós somos feitas à imagem e semelhança de Deus. Nada que nós temos de bom, nós geramos do zero. Nós temos porque Ele nos deu. Até a nossa fé nele, sem Ele, para alimentar essa fé, não tem como crer nele. Ele é o autor e consumador dessa fé. Ah, tenha mais fé em Deus. Como é que vai ter mais fé em Deus se nem busca a Deus para ser cheia dele e ter mais fé nele? É retroalimentável. Não tô sentindo nada, tô esgotada, minha vida tá destruída de cabeça para baixo, mas eu quero ter mais fé em Deus. Como é que eu vou ter mais fé em Deus se eu não tô buscando esse Deus? O autor e consumador da fé, Ele que vai consumar a fé em mim. É um dom de Deus. O amor também, a vida também. Eu nem sozinha me fiz. Como é que eu quero resolver os meus dilemas sem Ele? Que autoridade é que eu tenho para resolver os meus maiores dilemas, as minhas maiores dificuldades e desafios dentro do meu relacionamento, sem relacionamento com o Senhor? Se os nossos relacionamentos aqui são só reflexo daquele relacionamento que nós temos com Deus. Eu não sei se você já viveu uma fase, uma era, onde você de fato tinha relacionamento com Deus, onde você tinha intimidade com Ele, e você começou a notar que todos os seus relacionamentos melhoraram. A sua interação com os seus parentes, com o seu noivo, namorado, marido, enfim, companheiro, com suas amigas, com seus pais, irmãos. É impossível uma mulher ser visitada verdadeiramente pelas características do Senhor e não começar a refletir isso. É impossível. Se você ainda não reflete, é porque você está no nível raso e Ele está te chamando para descer. Águas profundas. Águas profundas. Saia da piscininha de criança. Tu já viu aquelas piscininhas que a gente coloca os bebês? Bebezinho de 1, 2 anos, tem que ser aquela bem pequenininha, que com 2 baldes enche. Digamos que a tua vida com Deus hoje é aquela piscininha que só cobre seu pé. E Ele está te chamando para um oceano sem limites, sem muros, sem represas, livre, solto e abundante. Esse é o nível de relacionamento que Ele quer ter com você. Águas profundas para você boiar. Você não vai ter nem onde pisar. Você vai boiar. Boiar, sabe? Sabe quando você não tem em que se segurar, não tem boia, não tem barco, não tem chão? Você tá lá dependendo única e exclusivamente dele. E ele vai te conduzindo e você vai sendo renovada, purificada, lavada, reenergizada, consertada, reparada e lapidada. Esse é o nível de relacionamento. Então, faça uma autoanálise antes mesmo de querer melhorar o seu relacionamento. Não mexa com isso agora, não. Você já esperou até hoje, vamos esperar só mais um pouquinho. Faça uma autoanálise. Como é que está o meu relacionamento com o meu Deus? Como é que está o meu relacionamento com o meu Pai, com o meu Criador, aquele que me desejou? Como é que está esse relacionamento? Tá raso? Piscininha de bebê, então vamos aprofundar. Subindo de nível, a gente vai para aquela de 1.000 litros, 2.000 litros e por aí vai até chegar no oceano. Esse é o nível de vastidão que Ele espera que você deseje, porque sem o desejo você não vai se mover. Construa dentro de si, no seu imaginário, ainda que você duvide um pouco, ainda que você não saiba muita coisa sobre isso, mas desenvolva aqui dentro e aqui dentro um desejo, um motivo para a ação, que é motivação.
Desenvolva. E você vai desenvolvendo, aquele desejo vai ficando robusto, que é o que a gente chama de sede e fome. E você todo dia vai buscar. Até chegar ao nível de você não colocar mais o telefone no gancho. Você vai ficar 24 horas conectada com o Senhor. Você não vai mais depender do quarto para Ele falar contigo e você falar com Ele. Eu sempre falo nos meus encontros com as mulheres que Deus fala muito comigo lavando louça. Deus fala muito comigo quando eu estou cozinhando. É absurdo as coisas que o Senhor já me disse. Absurdo. Até visões eu já tive lavando louça. Ou seja, não engesse também o seu relacionamento com Deus. Eu dou essa sugestão do quarto porque está escrito e também porque é muito bom para aquela que está começando agora e ainda está uma nenenzinha nessa fé. Mas vai nessa fé que vai dar certo, porque é só assim que você vai ter as armas, as ferramentas para você começar a tirar, a sufocar, a queimar as ervas daninhas que estão sufocando aquilo que você quer para sua vida. Se esse homem que você tem hoje, você enxerga de fato que entre vocês existe amor, não é mais euforia, não é mais fogo hormonal, não é mais dependência emocional, é amor mesmo. Você vê que ele é torto, ele não é reto, porque reto é só Cristo. Você vê que ele é torto, você sabe dar nome a cada tortuosidade dele, ele sabe dar nome às suas, e ainda assim vocês se escolhem. Invista nisso. Invista nisso. Não fique acumulando dentro do seu imaginário imagens cinematográficas hollywoodianas de relacionamento, julgando o seu parceiro e ele esperando o mesmo de você. Uma performance geral de cinema. Olhe a realidade, se apegue à realidade e investigue aquilo que você sente. A dor e a delícia. Para que você possa, em Deus, começar a retirar as ervas daninhas e uma intimidade que já existiu e que hoje só tem uma interação, vai voltar a ser construída dia após dia, com muita paciência. Eu vou fazer, acredito que na semana que vem, isso acabou de vir à mente. A live vai ser sobre virtudes. Vamos fazer, eu não sei se eu faço só na segunda-feira ou se eu faço uma sequência, eu vou ver ainda, de lives semanais sobre a mulher de Provérbios 31, que é a famosa, admirada mulher virtuosa. O que é que vocês acham, vocês que estão aqui comigo ainda? Eu faço uma série ou eu faço só uma falando mais rapidamente? Daqui a uma semana, né, que as lives vão ser todas as segundas. Ai, Thaís, maravilhosa, obrigada. Estou me sentindo amada por você e acolhida depois de 1 ano sem fazer live. Preciso disso. Esse gás, né? Pra gente fazer e se comprometer. Então, fechou. O tema vai ser esse. Vou fazer uma série. Fechou também. Eu vou separar, né? Porque a série, o bom da série é que vai ser profunda. Se fosse só uma ou duas, seria mais superficial, mais rasa. Só que eu vejo que as que estão aqui têm sede e fome, então vamos destrinchar. Vou preparar isso com muito carinho e peço que vocês orem para que o Senhor te dê a medida exatamente aquilo que você quer. Aquilo que você quer. Para você, de fato, se perceber como uma mulher sábia, sagrada, virtuosa, tranquila e espiritualizada. Não religiosa. Não. A gente não quer religião. A gente quer conexão com o espírito legítimo. A gente não quer dogma. A gente não quer regrinhas. A gente não quer roteiros. A gente não quer um Deus engessado. A gente quer vida com esse Deus. A gente quer resultado. A gente quer ver aqui fora aquilo que Ele já nos disse antes, aqui dentro e aqui dentro. E vai acontecer. Se sente em você, se você se sente chamada, inclinada, se queimou no seu coraçãozinho em participar dessa série de lives sobre a mulher virtuosa, coloca na sua agenda a partir de hoje, segundas-feiras, eu não sei quantas ainda, eu vejo isso depois. Segundas-feiras, série sobre como me tornar a emblemática mulher virtuosa. Eu quero ser sagrada,
Eu quero, sobretudo, me enxergar assim, como sagrada e virtuosa. Eu quero que o Senhor me veja assim e eu quero que o meu companheiro me veja assim. Damas que ficaram, agradeço pela audiência de hoje, estou muito feliz. Achei que eu só ia falar uns 20 minutos. Estamos aqui há mais tempo, como sempre. E até segunda-feira em live, né? Até segunda-feira, Mara, Thaís, Polly, enfim. Deixa eu ver quem tá aqui ainda comigo. Rani Mila, obrigada, maravilhosas. E até a próxima semana. Beijo no coração de vocês.